A paz do Senhor a todas. Hoje estamos aqui para mais um devocional, atitudes certas diante das adversidades. Trago hoje para os nossos corações, para a nossa meditação, um texto bastante conhecido de todos, relatado no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Nós vamos encontrar a história desta mulher, da mulher que não é relatado o nome, porém é contada a história da mulher samaritana. E quem era essa mulher, né? O que ela pode trazer hoje para nós de experiência nesses dias de adversidades na nossa vida? Primeiro, ela era uma mulher discriminada por ser mulher, né? Ela era uma mulher rejeitada pelos judeus por ser samaritana. Ela era rejeitada pelos samaritanos, né? Pela condição de vida em que ela vivia. E essa mulher, tinha vergonha de si mesma, né? Tanto que ela vai ao poço ao meio-dia, num horário em que ela tinha certeza que ela não encontraria ninguém, porque não era um horário propício para se buscar água. Então aquela mulher, ela tinha tanta vergonha de si mesma que ela buscava ali um isolamento social. O que a gente aprende com isso, né? As adversidades vêm, as dificuldades vêm. Eu imagino emocionalmente como não estava aquela mulher, né? Tanto que ela não queria conversar com ninguém, não queria se encontrar com ninguém, não queria ver ninguém. Mas nós conhecemos na história um Jesus que se importa, né? Um Jesus que, mesmo sendo judeu, que não se comunicavam com os samaritanos, ele vai a Samaria, ao encontro daquela mulher, e começa a conversar com aquela mulher, a travar um diálogo com aquela mulher com todo esse tipo de rejeição. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele se importa. Jesus, ele se importa com aquilo que nós sentimos. Jesus se importa com aquilo que nós estamos passando. Jesus passou por Samaria para ir ao encontro daquela vida e travar um diálogo com aquela mulher. E naquela conversa com aquela mulher, quantas coisas nós podemos aprender. Aquela mulher, ela precisava muito encontrar alguém. Ela precisava conhecer o Senhor Jesus. Ela precisava se comprometer com o Senhor Jesus para que depois ela pudesse testemunhar do que o Senhor havia feito por ela. E quando ela começa a conversar com o Senhor Jesus, ela vê que ele tem muito a oferecer. E é isso que o nosso Jesus tem. Ele tem muito a nos oferecer. E quando ele encontra aquela mulher e começa a conversar com ela, a falar com ela de uma fonte que jorra, de uma fonte de vida, de uma fonte eterna. Aquela mulher, sem mesmo ter muito conhecimento, nós vemos na história que ela aceita aquilo que o Senhor está oferecendo para ela. Mesmo com tudo aquilo, mesmo confusa com aquilo tudo, ela aceita o que o Senhor Jesus tem para ela. Hoje eu quero dizer para você que em nós jorra uma fonte que é Cristo. Fonte foi feita para jorrar, água foi feita para dar a vida. E quando nós passamos a conhecer, a ter essa fonte que é Cristo dentro da nossa vida, quantas coisas nós podemos fazer através do que Cristo é na nossa vida. Não porque nós somos, mas porque o Cristo que é está conosco. E ele é uma fonte, e Deus pode usar essa fonte que está dentro de você com o propósito de alimentar e de trazer vidas a outras pessoas. Nós podemos passar por momentos de adversidade, mas esses momentos nos farão conhecer o propósito de Deus na nossa vida, para que através desse propósito o Senhor possa estar nos usando para estar alimentando, para estar trazendo vida a outras vidas. E é isso que o Senhor quer de nós.
Nesse dia, nós aprendemos com a história desta mulher que tinha tudo para desistir, mas que no encontro com Cristo, aquela mulher podia entender o que era a fonte da vida. Ela recebeu essa fonte. E eu quero dizer a você que quem tem a fonte, ele não precisa mais se preocupar com poço nenhum para ter alegria. Ele não precisa terceirizar a sua esperança para poço nenhum, porque ele tem a fonte. Quem tem a fonte não tem necessidade de poço para ter esperança. Quem tem a fonte, que é Cristo, não tem necessidade de poço exteriores para ter alegria, porque você tem a fonte, que é Cristo. Eu quero dizer a você que quem tem a fonte vai entender o propósito de Cristo na sua vida. Eu quero dizer a você que quando aquela mulher entendeu o que Cristo tinha para oferecer para ela, que não era água que mata a sede natural, mas era algo espiritual. E aquela mulher, ela tinha na vida dela uma confusão espiritual. Ela vivia do passado. Ela dizia assim, meu pai Jacó, ele nos deu o poço. Ela estava vivendo do passado, né? Ou então ela estava agarrado muito ao que viria no futuro. Mas quando o Messias vier, ele nos anunciará todas as coisas. E às vezes estamos tão presos ao nosso passado e tão agarrados ao que virá pelo futuro que não conseguimos ver o presente. E o presente é Cristo, a fonte que jorra na nossa vida. E quando aquela mulher entendeu, a palavra do Senhor diz que ela deixou o cântaro e foi à cidade de Sicar para falar do que o Messias havia feito na vida dela. Eu quero dizer a você que quando nós entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas, muitas de nós vamos ter que deixar o cântaro. E deixar o cântaro, quando nós deixarmos, nós vamos entender que colocar o cântaro de lado é deixar muitas coisas para trás e entendermos o propósito de Cristo na nossa vida. Eu quero dizer a você que naquela confusão espiritual que aquela mulher vivia, não é mais tempo de vivermos confusão espiritual. Não há mais tempo. É tempo de viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. O tempo é agora. O momento é o presente. Não vamos mais viver as experiências dos outros, ouvir as experiências dos outros, mas é o tempo de viver as nossas próprias experiências com o Senhor. O tempo é agora. O tempo é agora. Não é tempo de dependermos mais das águas dos outros, da experiência dos outros, mas ter a nossa própria experiência com o Senhor. Porque a fonte que é Cristo jorra dentro de você. Entenda os propósitos do Senhor na sua vida. Entenda que essa fonte precisa jorrar e tem muita gente do teu lado esperando uma palavra sua, esperando algo da sua boca, porque o Senhor quer te usar. Essa fonte precisa jorrar e essa fonte foi para produzir vida. Levante-se, porque Deus quer usar a sua vida. Nós podemos até passar por momentos de dificuldade, mas esses momentos terão propósitos para que Deus use a sua vida para abençoar outras vidas. É tempo de deixar o cântaro e quando nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus tem muitos propósitos para a nossa vida através dessa fonte que jorra em nós. Então nós vamos entender e colocar o cântaro de lado e ir aonde o Senhor quer que nós vamos, falar do que Ele quer que nós falamos, porque você está cheia de algo que só o Senhor é aquele que pode encher e só o Senhor é aquele que pode nos dar. Então deixa o cântaro e atenda o propósito do Senhor, porque Deus quer usar a sua vida e eu sei que Ele tem poder de usar a sua vida em prol de abençoar a vida de outros. Eu creio nisso. Amém? Que o Senhor use a sua vida
Tenha um ótimo dia. Acompanhe os nossos devocionais. E eu tenho certeza que Deus, por certo, tem uma palavra para o seu coração. Amém?